Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley novamente, né? Agora com a segunda semana do PET 3, Biologia, e vamos dar sequência ao nosso estudo aí sobre a célula, né? Essa semana 2 agora, nós temos aqui os tipos de revestimentos ou de proteção da célula. O principal é a membrana plasmática, né? De que ela é formada? Acompanha comigo aí na tela para vocês compreenderem um pouco mais. A membrana plasmática ela é formada basicamente de dois componentes principais, né? Essas estruturas que nós podemos observar aqui, ó, como se fossem bastõezinhos ou cotonetes, essas estruturas são lipídios. Lipídios. E essas estruturas em amarelo são as proteínas. Então, basicamente, a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de lipídios e proteínas, que são responsáveis aí por selecionar o que entra e o que sai de dentro da célula, beleza? O que entra e o que sai, né, da célula. Então, aqui dá para a gente observar, ó, duas camadas de lipídios. Ó, a gente tem aqui uma camada de lipídio aqui, outra camada de lipídio aqui, e as proteínas, né, fazendo parte aí desse processo, ok? Então, a estrutura aqui, né, algumas substâncias que estão de um lado da célula, elas vão entrar, passar pela essa proteína, as que precisam sair do mesmo jeito, ok? Então, geralmente, o que acontece aqui? Olha, quando a célula tem que liberar alguma coisa para fora dela, vamos supor que existam aí, por exemplo, substâncias que precisam ser liberadas para fora da célula. Então, o que vai acontecer? Vesículas, como se fossem bolhas cheias de nutrientes, vão se aproximar, né, da membrana, vão chegar perto dela aqui, ó, e vão se juntar a essa membrana, fazendo parte dela aqui, ó, e assim liberando esse material para fora da célula, ok? É como se ocorresse, na verdade é como não, ocorre uma fusão dessas bolhas, dessas vesículas de substâncias com a membrana, e assim ela libera as substâncias para fora da célula. Vamos lá para a nossa atividade, então. Vamos lá, primeira atividade, primeira questão. Agora, da semana 2. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Ok, nós acabamos de falar sobre isso, né? Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso. Aqui está errado. A hidrofílica fica voltada para o ambiente aquoso. Então, esse não aqui está errado. O esteroide colesterol é um tipo presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. Não, o vegetal não tem molécula de colesterol, não. Ok? Então, apenas a letra A que está correta. Beleza? Vamos para a questão de número 2 agora. A questão de número 2 é: moléculas marcadas com um composto fluorescente são microinjetadas em uma célula epitelial. 10 minutos após a injeção, a presença dessas moléculas marcadas é detectada em células adjacentes, não injetadas. Então, o que acontece? Olha, o cientista a gente tem aqui várias células, né? Aí o cientista vai e injeta uma substância, por exemplo, nessa célula aqui, ó. Aí, daí a pouco, essa substância ela aparece em outras células aqui do lado, ó, também, sem ele ter injetado. Então, o que aconteceu? Essas células elas estão unidas por chamadas junções gap. É como se fossem pontes que unem uma célula à outra. Canais, né? E aí, essas substâncias vão passando de um canal para o outro. Então, a resposta dessa questão é junções do tipo gap, ok? Vamos lá, então, questão de número 3. Na questão de número 3, peraí, só um minuto. Na questão de número 3, os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço na medicina. Entretanto,
a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é... Então, geralmente, o que rejeita, o que provoca essa rejeição? Geralmente são as proteínas de defesa, né? É o sistema de defesa do organismo. E o sistema de defesa é formado por proteína, do tipo glicoproteína. Então, a letra D é a resposta correta. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, nós temos a seguinte situação. O esquema representa parte da membrana plasmática de uma célula eucariótica. A que correspondem X e Y? Então, o X, ele corresponde, como eu falei anteriormente, né? A camada de lipídios, né? Então, isso aqui, ó. O X, vou colocar assim, né? Corresponde à dupla camada de fosfolipídios. Já o Y corresponde à proteína, que são as estruturas principais aí da membrana, né? Proteína e lipídios, beleza? Vamos para a letra B agora. Letra B. Na letra B, explique usando o modelo do mosaico fluido para a membrana plasmática como dá a secreção de produtos do meio intracelular para o meio extracelular. Então, como é que as substâncias saem de dentro da célula? É aquilo que eu falei para vocês, né? Então, vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, uma célula, né? Aqui o núcleo da célula. E como que a substância sai de dentro da célula? Aqui nós temos, por exemplo, uma vesícula cheia de substâncias. Essa vesícula, ela vai movimentando até chegar aqui, ó. Ela se funde à membrana plasmática e depois, o que acontece? Ela acaba se abrindo aqui, né? Ela se abre aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. Ó, ela se rompe aqui e as substâncias vão sair da célula. Então, essas substâncias vão ser lançadas fora da célula. Então, o que acontece aqui? Na explicação, o que você pode dizer? Que as vesículas se fundem com a membrana plasmática, liberando as substâncias para fora, ok? Então, é assim que acontece. Bom, então finalizamos aqui a semana 2, né, de Biologia do PET 3, ok? Até mais, pessoal, até a semana 3 aí.